Amém, meus amados? Eu também saúdo a todos a paz do Senhor, amém? Estava eu ali no domingo, aí o pastor Vanderlei, traz a palavra quinta-feira. Eu dei uma pensada, ele falou, não precisa responder agora. Depois do culto você responde. E havia em meu coração já um tema que já havia tempo que eu havia pensado neles, mas não havia montado nada. Aí quando foi no domingo eu já comecei a desenvolver o tema. E confesso que esse tema ele mexeu muito comigo, e acredito que nesta noite, assim com vocês, como a pastora estava falando, nós precisamos muitas vezes de ouvir aquela palavra que nos traz para mais perto de Deus. Aquela palavra que muitas vezes ela possa preencher os nossos corações. E como diz o hino que acabou de ser cantado, né? Incomparáveis são as tuas promessas. E a promessa que Deus tem para nós não é terrena. Essa comparação, para que seja incomparada às promessas que Ele tem para nós, ela será vindoura, ela não será nesta terra, amém? Abra a tua Bíblia em Atos 11, 28, 11, 26. Acho que já melhor ir colocando os óculos aqui, né? Senão não enxerga nada aqui, apesar de ter feito um esboço com a letra grande, mas tem algumas páginas aqui nós vamos passar nesta noite. E o tema nesta noite, ele diz assim: o que é ser um cristão? Como ser um cristão? E por que ser um cristão? Então a palavra nesta noite, ela vem de encontro com a gente, para que possamos pensar um pouquinho, o que é que nós fazemos aqui nesta noite? Por que nós estamos aqui nesta noite? Hoje muitas pessoas estão lá no posto de monta se divertindo, e nós estamos subindo mais um degrau, você que está aqui, porque isso agrada o coração de Deus. O que é ser um cristão? Como que nós podemos ser um cristão? E por que ser um cristão? Lá em Atos 11, 26, eu vou ler junto com vocês, para que não tenha muita divergência aqui na Escritura. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então esse termo cristão, ele já surgiu lá no passado. E veja bem que quem chamava eles de cristãos não era as pessoas que estavam ali, eram as pessoas de fora que viam eles. Quando eles viam as pessoas que eram chamados cristãos, amém? Sobre esta palavra nós vamos levantar uma oração, para que nesta noite Deus possa escrever na tábua dos nossos corações o que será falado nesta noite, amém? Senhor eterno Deus e Pai, que nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo seja bem-vindo em nosso meio. Que a palavra nesta noite, Pai, que o Senhor colocou para que seja passada à Tua igreja, possa, Pai, ficar escrita nos nossos corações, que ela possa pôr, Senhor Jesus, nós de confronto com nós mesmos. Obrigado, Senhor, por esta noite e pela oportunidade, Pai, de estarmos presentes mais uma vez aqui. Nós agradecemos mais uma vez em Teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus. Veja bem, quando você encontra uma pessoa na rua, ela está vestida de terno, ela está andando, será que nós conseguimos discernir o que essa pessoa é? Se você encontrar uma pessoa de terno na rua com uma Bíblia embaixo do braço, você pode deduzir que essa pessoa é um cristão. Mas muitas vezes a pessoa, como diz o mundo lá fora, é um crente. Não é assim que eles nos chamam? O crente.
Apesar que a palavra, quando você diz a palavra crente, ela vem de crer. E já a palavra cristão, ela vem de Cristo. Ser como Cristo. Ou ser pequenos cristos, seguidores de Cristo. Isto nos traz a ser cristãos. Então, quando você vê essa pessoa, ela com uma Bíblia embaixo do braço, você diz assim: essa pessoa é um cristão. Você consegue enxergar a aparência externa. Agora, se você pegar esse mesmo cristão e colocar ele onde existem vários advogados, todos de terno, mesmo que aquele cristão esteja no meio daquelas pessoas que estão todas vestidas de terno, alguém consegue apontar com certeza quem é o cristão naquele meio? Não. Mas Deus conhece e sabe quem é o cristão que está naquele meio. Porque o que significa ser cristão? Apenas ir à igreja? É ter uma Bíblia em casa ou é algo mais profundo? Muitas vezes confundimos o cristianismo com rituais ou tradições. Seria o jeito de se vestir? Mas Jesus nos chamou para algo muito maior. Lá em 1 Samuel 16:7 está escrito assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Quando Samuel ele olha para Eliabe, ele acha por eles ter um grande porte de guerreiro, ele já seria o escolhido. E quando Deus fala para ele: não atentes para apenas o que você está vendo, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então muitas vezes nós, nas condições de sermos cristãos, nós podemos conseguir enganar quem nós quisermos. Basta apenas eu ter uma Bíblia, basta apenas eu andar para a rua com uma Bíblia, eu falar de Cristo, porque o que acontece hoje é que muitos que se dizem serem cristãos, mas no fundo, ele acaba não sendo. Como eu coloquei no tema, o que é ser um cristão? E por que ser um cristão? Aqui vemos que um cristão não era o título dado por eles mesmos, mas por outros que observavam a sua maneira de viver. Então, quando nós vemos que nós somos um cristãos, não é porque nós estamos aqui, nós podemos dizer, todos aqui que estão hoje aqui são cristãos. Mas a aparência que nós enxergamos, muitas vezes não é a que Deus consegue enxergar em nós. É difícil falar sem falar de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão ele foi conhecido como o primeiro mártir. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando Estevão ele começa a confrontar os judeus, eles procuravam matá-lo. No entanto que Estevão, quando ele está saindo da cidade, ele é apedrejado. E Estevão fala: eis que vejo os céus abertos, e à direita de Deus o Filho do Homem. Ele consegue ver naquele momento o que ele pregava. Pouquinho antes de morrer, ele confrontava os judeus, porque os judeus não queriam ser confrontados na época a falar de Jesus. Estevão foi escolhido para servir como diácono na igreja primitiva. Pregava com coragem e fazia milagres entre o povo. Por que ele é um exemplo de verdadeiro cristão? Ele conhecia e amava a palavra de Deus. Quando foi acusado injustamente, Estevão respondeu com uma pregação poderosa, contando toda a história de Israel e mostrando que Jesus era o Messias. E quando ele falava que hoje, inclusive os judeus de hoje, muitos não acreditam que Jesus é o Messias, eles esperam o Messias até hoje. Muitos dos judeus não acreditam que quando Jesus veio, ele já foi o Messias prometido. E muitos não acreditam nisso até hoje. Ele permaneceu firme até o fim. Mesmo sendo apedrejado, ele não renegou a sua fé. Ele falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Lá em Atos 7,56. Ele amou os seus inimigos. Enquanto estava morrendo, orou dizendo: Senhor, não lhe imputes este pecado. Será que muitas vezes nós, como cristãos, quando alguém nos faz um mal, ou quando alguém fala mal,
ou quando alguém nos julgam, será que nós temos e pensamos assim, não lhe imputes esse mal? O que acontece é que muitas vezes, nós, mesmo sendo cristão, como dizemos, nós já, de uma maneira ou outra, já partimos para a briga, já partimos para xingar, já partimos para revidar. E muitas vezes, como eu disse, o cristão, ele vem da imagem de Cristo, ele é como um Cristo. Então, se nós pensássemos como Cristo padeceu, e como Cristo morreu naquela cruz por nós, sem abrir a boca para nada, nós deveríamos ser da mesma forma. Nós deveríamos ser o cristão que Deus procura em nós. Assim como Jesus na cruz, Estevão perdoou aqueles que o matavam. As características de um cristão. Em João 13:35, ele está escrito assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim que o amor é o dom supremo. Então todo cristão ele tem que ser cheio de amor. Ele fala assim, em Coríntios 13, de 1 a 3, 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Você consegue imaginar a grandeza? As pessoas muitas vezes, ela entende assim, olha, eu dei uma esmola ao pobre, eu já tenho um lugar no céu. Já deve ter ouvido falar isso, né? As pessoas são comuns isso. Eu fiz o bem ao próximo, hoje eu já fiz o meu bem. Mas o que nós entendemos é que se não tiver amor, se tudo que eu fizer, eu não colocar amor, ou não tiver amor, Paulo fala que isso tudo é como um sino que tine, de nada me aproveitaria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, não teria validade. Então, quando nós vemos, nós, como cristãos, nós começamos a fazer uma análise na nossa vida, nós começamos a nos policiar no dia a dia, na nossa vida, nós começamos a querer entender isso, como ser um cristão, por que ser um cristão. E se nós começássemos a julgar a nós mesmos, a todas as nossas falhas do dia a dia, nós vimos que nós não passamos na prova. E é por isso que a Bíblia fala que todos pecaram, todos nós somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Porque nós pecamos em tudo, seja num olhar, seja numa palavra, seja num gesto. O nosso dia a dia, como prova, nós não passamos. Porque nós não conseguimos viver como Cristo. Apesar de nós sermos cristãos, querer seguir como Cristo, querer seguir os passos de Cristo, mas nós, como humanos, somos falhos. João 14:15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma das coisas difíceis na vida de um homem é guardar todos os mandamentos. Nós conseguimos guardar alguns, tentamos viver alguns, mas como eu disse, quando nós olhamos para nós mesmos, isso quando nós conseguimos enxergar a nossa falha. O que acontece com o ser humano é que ele tem uma falha,
e na cabeça ou dentro dele, ele não consegue enxergar que ele tem uma falha. Então isso continua sendo vivido, mesmo falhando, mesmo errando. Mas Deus nos conhece e sabe você sabe que Ele nos perdoa, né? Como ser um cristão? Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lá em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje eu estava vendo uns videozinhos, né? E mesmo aqui no Brasil, ali em Curitiba, o rapaz saiu perguntando para várias pessoas. As pessoas andando, ele perguntava: você crê em Jesus? A pessoa: não creio. Não quero nem saber. Não, eu não quero nem ouvir falar. Então você vê que muitas pessoas ainda rejeitam a Cristo. Muitas vezes não rejeitam a Cristo ao dizer que rejeitam a Cristo, mas a atitude da sua vida rejeita a Cristo. A vivência da sua vida em pecado, na sua vivência do dia a dia, no seu modo de ser, ela rejeita a Cristo. Porque a Bíblia diz que o pecado, ela faz a separação entre Deus e o homem. Então quando nós vivemos no pecado, sabemos que vivemos no pecado, nós estamos separados de Cristo. Mas a Bíblia fala que quando nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nos aproximamos de Deus. O seu amor é incondicional. O afastamento do homem a Deus, o afastamento do homem a Jesus, ele é causado pelo próprio homem. Deus jamais rejeitou ser humano nenhum. Quando a pessoa fala: eu estou perdido, ou eu estou por um caminho errado, a pessoa morre no caminho errado, infelizmente perde a salvação. Não é culpa de Deus. A própria pessoa, ela vai no caminho errado, ela sabe que ela está errado, e quando não dá tempo de voltar aos pés de Cristo, quantos cristãos nós conhecemos que estão separados ou estão distantes da igreja? Simplesmente porque alguém não deu a paz do Senhor, ou simplesmente porque alguém não cumprimentou, simplesmente porque o pastor falou alguma coisa no altar. E o que mais tem acontecido hoje é do altar ter saído muitas heresias que tem afastado muita gente da igreja. Ou muita gente está dentro da igreja aprendendo coisas que saem de cima do altar, que não edifica, que não tem edificação, que ele não converte o homem de maneira nenhuma. O que a Bíblia nos apresenta hoje é a salvação em Cristo. E muitas vezes nós vemos igrejas lotadas, porque Deus prometeu carro, Deus prometeu uma casa. Enquanto tudo isso, como a Bíblia diz, ela é como o tesouro que a traça corrói. Se o homem soubesse, se o homem conseguisse prever o futuro, se o homem soubesse o que está por vir, ele correria para a igreja e seria um verdadeiro cristão. Mas o que acontece é que até no meio de nós que somos cristãos, ainda há dúvida, pastor. Ainda há pessoas que não acreditam. Às vezes ela está na igreja porque ela se sente bem, ela está na igreja porque é um lugar social. Eu não estou falando só da igreja aqui, tá? Estou falando de uma igreja mundial. E as pessoas frequentam a igreja muitas vezes porque é uma moda, mas o coração está longe de Cristo. João 3,16, mais conhecido verso da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas está escrito aqui: para todos aquele que nele crê. Não tem como Deus salvar aquele que não crê. Não tem como Deus salvar aquele que não acredita, que não entrega a sua vida a Cristo. 2. Arrepender-se e nascer de novo. João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muitas vezes nós perguntamos, mas o que é nascer de novo? A gente sempre está falando, pelo menos a igreja sempre está pregando na conversão. Deixar o velho homem e partir agora para ser o novo homem. Sabendo que todas as coisas ficam para trás. E muitas vezes o cristão, de alguma certa forma, ele fica amarrado lá no passado. Tem coisas de 20 anos, 15 anos atrás que ocorreu, ele não conseguiu perdoar ainda. Ele não conseguiu deixar para trás. Às vezes uma discussão com o pai, uma discussão com o irmão, uma discussão com uma irmã, com algum parente, ele não conseguiu perdoar e ele está na igreja tentando buscar esse perdão e não consegue. E muitas vezes a pessoa fala assim, olha, ele não me perdoou, então eu não vou perdoar. E muitas vezes, que nós temos que entender, é que quando parte nossa, quando é nosso o perdão, a outra parte é com a outra pessoa. Nós é que temos que analisar a nós é que temos que perdoar e viver a nossa vida. Porque se nós ficarmos amarrados no que passou lá atrás, nós vamos ver que vai passar o tempo e nós não vamos nem conseguir, muitas vezes, ficar dentro da igreja. Muita gente desviada. Hoje, se você pegar lá no posto de monta, está lotado de gente. Eu não estou falando que é pecado ir lá, não é isso que eu quero dizer. Cada um tem a sua diversão, numa praia, não tem problema nenhum. Mas se você fizer hoje, sair perguntando lá, quem já foi da igreja? Você já foi cristão? Você conhece a Cristo? Eu acredito que 90%, mais ou menos, vai falar que já. A maioria, uma grande, esmagadora de pessoas, ela está desviada do caminho. Alguns passam os anos e ela consegue retornar à igreja, consegue se arrepender, fazer a conversão. Mas muitas pessoas morrem no caminho. Muitas pessoas ficam para trás. Quando a pessoa está num leito de dor, quando a pessoa está já no hospital, ela fala, me chama o pastor, que eu quero agora consertar minha vida. De maneira nenhuma eu estou falando que isso é errado, tá? Amém por isso, se tiver esse tempo. Não é apenas mudar hábitos, é permitir que Deus transforme o coração. O verdadeiro cristão deve mudar seus hábitos e costumes. A transformação está no caráter, na honestidade, nos seus hábitos. O velho homem deve morrer. Quantas vezes você se deparou com uma situação, eu já inúmeras, que você recebeu um troco errado? Só um exemplo. A pessoa errou, eu vou guardar. Eu vou ficar com mais. Já aconteceu de eu comprar remédio na farmácia, quando eu entrei no carro, eu olhei e falei, não, esse aqui eu não tinha pedido, isso aqui está a mais, está duplicado, eu volto. Já aconteceu isso comigo. Já voltei. Falei, olha, você cobrou, isso aqui está errado. Então isso são pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Você fala assim, mas é tão pequeno. Mas o caráter do cristão não pode estar baseado nisso. Se nós nós erramos nas pequenas coisas, seja ela a menor, o que se diz levar vantagem em tudo. E são nessas pequenas coisas que muitas vezes nós erramos. E que muitas vezes lá na frente, você vai errar em grandes coisas e isso vai ser normal. Ali começa o homem se corromper. Ninguém se torna um grande bandido, ou ninguém se torna uma grande pessoa desonesta da noite para o dia, falar amanhã eu vou. Sempre começa nas pequenas coisas. E a pessoa erra, ela sabe que ela errou. No começo, quando nós erramos dessa forma,
Eu estou dizendo para vocês que eu também já errei, tá? Isso começa a nos incomodar. O Espírito Santo nos incomoda. Mas quando isso passa a fazer parte da nossa vida, isso começa a se tornar normal. E isso nós, como os cristãos, não podemos aceitar. Quando o Espírito Santo testifica na nossa vida que nós estamos errados, nós estamos fazendo errado, e quando nós começamos a conviver com aquilo, passa a se tornar, o pecado começa a se tornar normal na nossa vida. Nós começamos agora a deixar de ser o cristão. Imagine uma coisa, já deve ter acontecido com a maioria aqui. Você está num semáforo, eu vou trabalhar todo dia de manhã, isso acontece comigo. Você está sozinho, você chega lá, encosta teu carro, o sinal está vermelho. Você olha para um lado, você olha para o outro lado, ninguém está olhando, e você passa o sinal vermelho. Diante da lei, você está errado? Sim. Mesmo que não tenha ninguém olhando. Porque se tiver um carro de polícia do teu lado, você não vai passar. Você vai pensar assim, olha, se eu passar, o guarda está aqui do lado, ele vai me multar. E ele vai atrás de mim, vai parar e vai me multar, ou vai prender meu carro. Então, por que quando estamos sozinhos, em pequenas coisas, nós achamos normal o que é fazer? Porque quando você passa o sinal vermelho, você foi contra a lei. Então, muitas vezes, o que nós temos que pensar, que nas pequenas coisas da nossa vida, como cristão, nós temos Deus que está olhando. A nossa vida, ela tem que se testificar para Deus de todas as formas, ela tem que honrar a Deus. Como lá no começo eu disse, quem olha na nossa vida, ela vai falar assim, quem chamava os apóstolos de cristãos, não eram eles. Quem olhava e via, falava, esses são os cristãos, são os seguidores de Cristo. Então na nossa vida, muitas vezes nós temos que ter quem olhar de fora e ver que nós somos o cristão. Apesar de, como eu disse, né, nunca passar na prova, erramos bastante. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Isso é um pouco difícil, né? Muitas vezes na igreja, uma comunhão entre um irmão e o outro, às vezes é difícil. A pessoa olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, mas aquele irmão lá, não curto não. Mas vamos dizer que no nosso meio, não que o Espírito Santo está no nosso meio, mas se Jesus estivesse sentado do nosso lado, você teria coragem de olhar para Jesus e falar assim, daquele irmão lá, não gosto não. Então você consegue imaginar o que é ser um cristão? Como que tem que ser um cristão? Apesar de nós não passarmos na prova. Nós temos que entender que a todo tempo o Espírito Santo está conosco. Porque nas horas difíceis, nós oramos no nosso carro, nós pedimos livramento, crendo que Deus vai nos livrar, Deus vai nos guiar durante uma viagem, Deus vai nos guiar durante o trajeto para o trabalho. Então a certeza é que o Espírito Santo está com nós. Então quando nós pensamos em fazer alguma coisa errada, não, peraí. Isso é você se policiar em ser um cristão. O cristão, Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O cristão ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a gente sempre fala, amar os nossos amigos é fácil. Vou dar um abraço no irmão. Mas e aquele que é os nossos inimigos? É difícil, né? É difícil passar nessa prova. Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Como quando Pedro faz a pergunta. 7 vezes. Ou 70 vezes 7, Jesus responde para ele. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar nenhuma, né? Nem duas. E nós, como cristãos, estamos falhando na prova. Mateus 22, do 37 ao 39. E Jesus disse-lhe,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo significa viver em paz com todos, buscando o bem daqueles que estão à nossa volta, independente de reconhecimento ou gratidão. O que acontece com nós, seres humanos, eu digo numa maneira, seres humanos no modo geral, porque nós erramos, é que muitas vezes nós dependemos que espera que no próximo isso gere uma gratidão, gere um agradecimento. E quando isso não vem na nossa vida, nós ficamos frustrados. Guardar os mandamentos do Senhor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Este é o que me ama. Muitas vezes, será que nós conseguimos guardar os mandamentos de Cristo? Nós falhamos de todas as formas, mas quando nós pensamos nos mandamentos de Cristo, nós falhamos. Deixa eu tomar uma água. O amor a Deus é comprovado no cumprimento dos seus mandamentos. Para o verdadeiro cristão, viver os mandamentos do Senhor não é uma obrigação ou constrangimento, mas é um prazer. O verdadeiro cristão vive os mandamentos. Para ele não é uma obrigação, não é um constrangimento, mas é um prazer. O que tem que estar na nossa vida como cristão é servir a Deus com prazer. Muitas vezes, nós, hoje eu vou na igreja porque se a pastora Sônia não me vê lá, ela vai já saber que faz um mês que eu estou lá, que eu não apareci. Acontece isso, viu, pastor? Então muitas vezes, nós estamos na igreja, nós como cristãos, por obrigação. E quando a Bíblia nos ensina que tem que ser um prazer, amar a Deus sobre todas as coisas. Então tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, pertence a Ele. É Ele que nos dá. É Ele que nos dá tudo. Desde o que no respirar, do nosso levantar, do nosso deitar. Nós temos que ser grato a Deus todos os dias. Eu muitas vezes não consigo sair de casa sem... Eu não preciso ficar horas orando, mas pedir a Deus a proteção, agradecer a Deus por ter levantado por aquele dia, pedir a Deus proteção no trajeto, pedir a Deus proteção no meu trabalho, que as coisas corram bem. Isso é comum na nossa vida. Ela tem que ser diária na nossa vida, o agradecimento a Deus por todas as coisas. Por que ser um cristão? Porque só em Cristo há salvação. Apesar de muitas vezes você ouvir falar aí por aí que todos os caminhos levam a Deus, isso não é verdade. Em Atos 4:2 está escrito assim, 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Então nós como os cristãos, nós temos que crer que só há um mediador entre nós e Deus. Esse nome é Jesus. Não existe outro nome. Porque Ele nos oferece uma nova vida. Lá em 2 Coríntios 5:17 está escrito assim:
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como eu disse lá atrás, na conversão, aquele que está em Cristo, ele passa a ser agora uma nova criatura, deixando o homem as coisas velhas para trás, e fazendo tudo-se agora novo. Porque o que acontece muitas vezes dentro de uma igreja, é quando nós, cristãos, ou aquele novo convertido, que muitas vezes se converte apenas na sua cabeça, ele não consegue se converter no coração. Como se diz, fica um convertido emocionado. Porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas o que nós temos que entender é que nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. Nós temos que estar servindo a Ele. Não é de qualquer maneira. Nós erramos servindo a Deus de qualquer maneira. Porque Cristo é a resposta para o vazio do coração. Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Lá em Filipenses 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, Jesus. Eu prossigo para o alvo. Para sermos um cristão, nós devemos falar a verdade. Lá em Mateus 5:37 está escrito assim: seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que você fala assim: olha, eu não vou poder falar a verdade. Se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar magoada comigo. Apesar que muitas vezes vai acontecer isso mesmo. E muitas vezes nós nos policiamos e tentamos driblar de uma maneira para que nós não falamos para aquela pessoa a verdade. Quando muitas vezes, se você falar a verdade, tudo termina ali, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai ficar magoada. Mas quando você tem paz no teu coração, você fala: eu sou um cristão, independente do que acontecer, independente do que a pessoa pensar, eu falei a verdade. Dentro de nós conseguimos ter paz, porque o Espírito Santo testifica. Quando você mente, seja ela por qualquer motivo, quando você mente, você fica depois, muitas vezes, o Espírito Santo batendo: olha, você não falou a verdade, você está errado. Isso começa, quando começa a incomodar, porque alguma coisa não está bem. Eu coloquei aqui uma ilustração, até engraçada. Ela fala assim, ó: ilustração do boi que voava. Não sei se vocês já ouviram. A historinha diz assim, ó: um pastor estava em seu gabinete trabalhando, e ele tinha de fama de ser um homem ingênuo, um homem que acreditava em tudo. Sabendo disso, um certo obreiro da igreja, querendo zombar da sua ingenuidade, entrou apressadamente na sala do pastor e disse: pastor, vem rápido, aqui na janela, venha ver. O pastor perguntou: o que foi? Ele falou assim: ó, vem ver, tem um boi voando. O pastor levantou da sua mesa, foi até a janela, ficou olhando para o céu e disse: cadê o boi? Enquanto isso, o obreiro, morrendo de rir, falava: ah, pastor, como o senhor é ingênuo, como é que um pastor acredita num negócio desse? O senhor acredita em tudo que ouve. Onde já se viu um boi voar? Como o senhor pode ter acreditado nisso? Então o pastor disse: meu filho, eu prefiro acreditar que é mais fácil um boi voar do que um cristão mentir.
Você já entendeu? É mais fácil eu acreditar que tem um boi voar do que um cristão mentir. Então muitas vezes, na nossa vida, quando a mentira ela começa a fazer parte da nossa vida, nós temos que parar, pensar e temos que tomar um outro caminho, porque alguma coisa não está bem. Alguma coisa está errada, nós como cristãos. O mundo é comum. Nós vemos isso todo dia, em todos os lugares, principalmente na política, onde a mentira ela impera. Nem que seja para a mentira ela prejudicar uma outra pessoa, mas isso está sendo usado constantemente. E olha o que diz lá em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Aqui o pai está em minúsculo, tá? Que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então isso aqui não é uma palavra do presbítero Davi, que está dizendo, lá em João 8,44, tudo que eu estou passando para vocês está na Bíblia. Negar-se a si mesmo. Isso é mais difícil, né? Lá em Marcos 8,34. E chamando para si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim. Essa palavra ela continua ecoando no nosso meio até dos dias de hoje. Quando Cristo oferece a salvação, quando Ele morre na cruz, Ele oferece a salvação, aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. As pessoas têm trocado hoje a cruz de Cristo para os prazeres momentâneos da carne. E nós esquecemos que tudo isso vai passar muito rápido. Quando você passa a pensar que você tinha 19 anos, 20 anos, e você fala, nossa, hoje eu já estou com 50, já estou com 60, já estou beirando 70. A nossa vida nesta terra, a nossa vida ele é um sopro de vida. Ele é muito rápido. Pelo que Cristo tem oferecido para nós, pelo que Ele oferece numa vida eterna. O que nós vivemos aqui, o prazer da carne, o prazer momentâneo, ele é muito rápido. Trocar uma salvação, trocar a nossa coroa, muitas vezes por erros, por enganos ou por prazeres momentâneos, é uma loucura. Negar-se a si mesmo é deixar de fazer a própria vontade e fazer a vontade de Deus. Jesus deixou o exemplo quando fez a seguinte oração. Lá em Mateus 26:39, ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus, na situação agora, ele olha para o Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero. Muitas vezes nós estamos numa situação que nós queremos que Deus faça para nós, e nós não conseguimos entender que muitas vezes é aquilo que Deus quer fazer para nós. E quando nós tomamos a vez de Deus, e quando nós tomamos decisões precipitadas, muitas vezes lá na frente, isso vai nos trazer de certa forma dor e sofrimento. Senhor, faça a tua vontade. E isso é muito difícil nos dias de hoje. Deixar que Deus faça a vontade. Principalmente a geração que vem vindo agora, tudo para eles é as coisas de ser mais rápido. É uma geração que está crescendo agora com a tecnologia super avançada. Então eles querem tudo momentâneo. Eles não querem ter paciência que os antigos tinham. Isso no modo geral, tanto dentro da igreja quanto no trabalho. Tudo tem que ser rápido. E as pessoas querem bênção, mas não querem estar na igreja.
Tomar a sua cruz. Tomar a cruz é assumir o compromisso de servir a Deus, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam no caminho. Tomar a cruz é testemunhar, mesmo que o mundo inteiro venha a contestar. Tomar a nossa cruz no dia a dia. O que tem acontecido no meio do cristianismo, o que tem acontecido hoje nas igrejas, é que a cruz tem sido deixada de lado, tem sido jogado fora. O fardo, mesmo que Jesus fala que o fardo é leve, as pessoas têm sentido o fardo leve tão pesado, que têm abandonado tudo, que têm deixado tudo para trás. Um dia, estaremos frente a frente com Jesus. O que diremos? O que faremos? Qual será a nossa justificativa? Manuel, solta para mim aquele vídeo. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho, é 4 minutos só. Nós entendemos que é apenas um vídeo, mas a emoção das pessoas que estão ali, elas são verdadeiras. Inocente morreu em meu lugar, tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. Inocente morreu em meu lugar, tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. O preço que foi pago ele pagou por mim na cruz, e agora morreu em meu lugar. Morreu em meu lugar. Ainda me lembro daquele olhar, era o mesmo olhar, sempre foi o mesmo olhar. Olhando pra ele, Eu percebi que era eu em seu lugar, eu em seu lugar. ainda me lembro Daquele olhar, era o mesmo olhar, sempre foi o mesmo olhar. Eu percebi que era eu em seu lugar. eu em seu Um dia,
nós estaremos frente a frente com esse Jesus. Esse Jesus é apenas apresentativo, ele está representando. Mas a emoção das pessoas que estão de frente com ele, naquele momento ele vem tudo, os teus pensamentos elevados a Deus. E nós esperamos um dia estar frente a frente com Jesus. E todos estarão, a Bíblia diz assim, que todo olho o verá. E que nós possamos estar de frente a frente com Jesus para receber a coroa que Ele tem nos prometido. Ele tem guardado para aqueles que o amam. Apesar de ser um vídeo que as pessoas que estão ali, quando ela sente que estar de frente com Jesus não tem outra escapatória, ela entende que olha, naquele momento o que eu falo, o que eu faço? Um dia estaremos na frente com Jesus, o que diremos? O que faremos? Qual será a nossa justificativa diante de Deus? Jesus disse assim: e por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aqueles que permanecerem até o fim será salvo. Vinde benditos do meu Pai, por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui hoje nós passamos o que é ser cristão, por que ser um cristão. Tudo isso de nós sermos um cristão, negarmos a nós mesmos, vivermos com Cristo, vivermos para Cristo, é para que esse dia chegue. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Carol, já estou terminando, você vai louvar hoje não? Já estou terminando. Se você ainda não tomou essa decisão, você que nos assiste em casa, hoje é esse dia. Se já é um cristão, pergunte a si mesmo: estou realmente refletindo Cristo na minha vida? Põe-se em pé. Já estou quase terminando, a Carol já vai louvar. E eu quero deixar aqui um versículo final, para que eu possa terminar essa mensagem nesta noite. Lá em Romanos 8, 38 e 39. Põe para mim, Manuel. Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. Amém, meu amado? Que nesta noite nós possamos ficar com essa palavra, que ela possa ficar escrito na tábua dos nossos corações, porque há uma necessidade, nós cristãos hoje, se não conseguirmos viver, pelo menos tentarmos viver como cristão. Às vezes eu dizendo para você aqui, você vai olhar para a minha vida e falar: o presbítero Davi fala, mas acha que é fácil. Não estou falando isso. A vivência na palavra de Deus, nós sermos cristãos, nós temos que entender que é a permanência, é continuar, porque a batalha não é fácil, porque a nossa vida não é fácil, e nós precisamos cada vez mais estar diante do altar, estar diante da cruz, porque um dia nós estaremos diante do nosso Pai, diante de Deus, e nós queremos receber a coroa que está nos preparada desde o começo, desde a fundação do mundo. Ele está preparada para cada um de nós. Creia nisso, que nesta noite Deus possa nos abençoar, que Deus possa cravar nos nossos corações que há uma necessidade de estarmos cada dia mais
Estudando muitas vezes o Apocalipse, nós sabemos que esse Papa foi o último, que agora virá a grande tribulação, virá o anticristo. E nós sabemos que nós temos que estar preparados, apesar de muitas vezes não ser fácil. Mas nós não sabemos como ficará daqui em diante. Mas uma coisa nós temos que estar escrito em nossos corações: permanecer firme até o fim. Amém? Aplauda o Senhor.